Olá, boa tarde. Boa tarde. Jornal da Cultura, primeira edição, começa agora com os seguintes destaques. Depois de aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça, Alexandre de Moraes passa por votação no plenário do Senado e pode assumir cadeira no Supremo Tribunal Federal. O consumo de álcool cresce entre adolescentes. Metade dos brasileiros entre 12 e 17 anos já bebeu. Cartilha da Sociedade Brasileira de Pediatria ajuda a prevenir o problema. Está descontente com a política? A internet pode ser uma poderosa ferramenta para mudar isso. Pesquisa mostra que é possível usar a rede de computadores para influenciar as decisões do poder, mas o Brasil ainda precisa vencer alguns desafios. Os erros médicos que marcam a vida e até causam a morte podem se multiplicar. Rendimento escolar ruim dos formandos de medicina acende o alerta para os pacientes. A gente explica como se prevenir. Hoje é quarta-feira no JC1, é dia de dica de leitura, porque ler é o remédio. Hoje tem Clarice Lispector, Quase de Verdade, uma história com muitas outras, contadas por um cão. Entra em vigor decreto de Donald Trump que permite deportar imigrantes em massa. Brasileiros também estão na mira. Olha, isso é super preocupante, minha gente. Metade dos jovens brasileiros entre 12 e 17 anos já bebeu. É o que mostra uma pesquisa da Unifesp. Vender ou fornecer bebida alcoólica a menores de 18 anos é crime. A Sociedade Brasileira de Pediatria lançou um manual para orientar sobre os riscos que o álcool provoca na saúde de crianças e jovens. O diálogo entre mãe e filha é aberto desde sempre. Álcool é um assunto sobre o qual Elaine alerta Beatriz. Nós falamos principalmente de que, bebida alcoólica leva a outras coisas e que pode acarretar em até morrer por causa das drogas e bebidas. Em aulas na escola sobre o assunto, Beatriz ouviu relatos preocupantes de colegas. Uma vez só, na festa de fim de ano, eles beberam alguma coisa, mas só um pouquinho assim. Estudos internacionais mostram que 4 em cada 10 estudantes experimentaram álcool pela primeira vez com familiares, muitos com apenas 12 anos. O dado prova que, mais que conversar com as crianças e adolescentes, é preciso adotar medidas práticas para prevenir o consumo precoce de bebidas alcoólicas. Um guia lançado pela Sociedade Brasileira de Pediatria traz algumas recomendações para educadores, médicos e pais, como falar sobre o efeito do álcool no corpo humano, abordar o assunto durante as consultas e proibir a oferta de bebidas em festas com crianças e adolescentes. Se o pai permite ou está, entre aspas, ensinando o filho a beber, isso é um risco grande. O documento também será entregue ao governo com o objetivo de estimular a implantação de ações como a restrição da propaganda de todos os tipos de bebidas alcoólicas. Entre os riscos do consumo de álcool estão danos ao desenvolvimento cerebral, propensão ao consumo de outras drogas e facilitação de comportamentos violentos e sexuais de alto risco. O cérebro do jovem vai se desenvolver até os 25 anos. Quando você começa a beber mais cedo, a chance de problemas é maior. E problemas em todas as áreas, desde lesão de neurônios, lesões hepáticas, lesões gástricas e vai por aí afora. Para a gente dar uma outra dica da área de saúde, um novo serviço à disposição da população. Quem tem alguma doença rara agora pode receber orientações por telefone. A linha é do Hospital das Clínicas e também atende familiares dos doentes. A repórter Adriana Simino tem mais informações para a gente. Boa tarde, Adriana. Oi, Aldo, uma boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Estima-se que 13 milhões de brasileiros sofram de alguma doença rara e há entre 6 e 8 mil tipos delas. Esse serviço que está sendo oferecido agora no Brasil é inspirado numa iniciativa de Portugal. Eu converso agora com a Amira Awada, que é a coordenadora da linha rara. Amira, a quais informações as pessoas vão ter acesso? Boa tarde. Boa tarde. Eles vão ter acesso a centros de referências que podem auxiliá-los com diagnóstico, cuidados paliativos ou medicamentosos. A gente vai poder passar informações para eles de grupos de apoio, de associações que podem acompanhá-los e ajudá-los a ter um melhor cuidado. Ah, ótimo, muito obrigada pelas suas informações. Olha só, o número do 0800 vai aparecer aqui para vocês, é 0800 006 7868. A pessoa faz a ligação, coloca a sua dúvida e num prazo de 7 dias ela é respondida pela linha rara, Alto. Obrigado, Adriana, pelas informações. Olha, agora a gente fala de segurança, cuidado redobrado, viu, com a segurança nesses dias de carnaval. As tentativas de assalto a casas e estabelecimentos podem aumentar até 15%, mas dá para reduzir o risco. Quem conta pra gente como é a repórter Lilian Coelho. Boa tarde, Lilian.
Olá, muito boa tarde, Aldo. Boa tarde a todos. Para o carnaval não se transformar em prejuízo, em dor de cabeça, é importante não dar publicidade à viagem, nem nas redes sociais aos amigos, nem, claro, ao bandido. É importante alertar aos vizinhos que vai viajar, né? Especialmente aqueles que não forem viajar, que vão ficar em casa, para que cada um possa tomar conta da casa do outro e, se observarem algum movimento estranho, aí sim chamar a polícia. Quem dá essas e outras dicas é o Robert Wagner dos Santos, que é especialista em segurança. O que mais pode ser feito, Wagner? Boa tarde. Importante, como foi dito, é que evite dar sinais de que não tem pessoas no local. Entre outras coisas, também não dá sinais de que, por exemplo, o cadeado para fora indica que você saiu. Deixar uma luz acesa que parece bom indica que a noite é estranho e que não tem pessoas no local. Se possível, também desligar a campainha, porque se tocar a campainha para confirmar a presença de alguém, vão perceber que não tem ninguém lá. Nessa época, os vizinhos viajam. Então, mesmo conseguindo avisar os vizinhos, é importante verificar quem fica. E para saber mais informações, busque também saber sobre alarme monitorado, que evita você depender do vizinho. Muito obrigada, Wagner. Eu volto com você aí no estúdio, Aldo. Obrigado, Gabriela. Entre 2010 e 2015, os casos de erro médico que chegaram ao Supremo Tribunal de Justiça subiram 82%, com 447 ações. O Tribunal de Justiça paulista já recebe 4 casos por dia. Segundo especialistas, um dos fatores que aumenta o número de erros médicos é a má formação dos profissionais nas faculdades de medicina. Na área médica, um pequeno deslize pode trazer consequências para uma vida inteira. Foi o que aconteceu com Daniela. Tinha rompido meu ligamento e era uma cirurgia simples de 1h30 e de repente virou meses, assim. E aí a gente teve que amputar mesmo. E os erros médicos podem se multiplicar a depender dos resultados do exame aplicado pelo Conselho Regional de Medicina. Formandos de 30 de 46 instituições fizeram esse teste de múltipla escolha no ano passado e o resultado, olha, não foi nada animador. Mais da metade foram reprovados. E os erros são básicos. 80% dos formandos não souberam interpretar um exame de radiografia, 70% não souberam indicar o tratamento para paciente com crise hipertensiva. O exame não é obrigatório e os formandos não precisam dele para tirar o registro médico. Para essa advogada, é possível se informar sobre o profissional que vai prestar o atendimento. Buscar informação é a premissa número 1, porque ele precisa saber quem é aquele profissional. E em caso de suspeita de erro médico, é preciso ter em mãos o prontuário de atendimento. De posse do prontuário, consultar um médico da família, de sua confiança. Para ele, vendo aquele prontuário, ele vai dizer a você, olha, tá aqui, tá vendo? Demoraram para te dar o remédio. Ou então, tá vendo aqui? Você não podia tomar esse remédio. E a partir disso, depois que você realmente entendeu o que aconteceu com você ou com seu familiar, você tem 3 caminhos. Ir para a justiça atrás de uma indenização, de uma reparação do que aconteceu, representar o médico no CRM e inclusive na área criminal, dependendo da conclusão a que se chegou. A gente vai para outras notícias nacionais. Quase 1/3 dos policiais militares do Espírito Santo sofre processo por aderir ao movimento que deixou o estado sem policiamento durante uma semana. E o governo federal nega o pedido do Rio de Janeiro para manter as Forças Armadas na cidade até depois do Carnaval. Ao todo, 9.000 homens do Exército e da Marinha participam do patrulhamento do Rio de Janeiro após ameaça de bloqueio de quartéis da PM por mulheres e parentes de policiais militares. O pedido do governador Luiz Fernando Pezão para estender a permanência das tropas até depois do Carnaval foi negado pelo Ministério da Defesa. Na avaliação do Ministério, o policiamento do Rio de Janeiro está normal e não há risco de descontrole no estado. PM do Espírito Santo está processando quase 30% dos policiais militares da ativa por aderirem à paralisação que deixou a capital e cidades do estado sem policiamento durante 7 dias. O número de PMs processados por esse motivo já chega a 2.800. Os PMs alegam que não puderam sair às ruas devido ao bloqueio dos quartéis pelo movimento das mulheres que reivindicam melhores salários e condições de trabalho para os maridos.
Bombeiros são chamados e sede da Prefeitura de Marília é esvaziada após funcionários sentirem tremor em alguns andares do edifício. Os funcionários relataram dificuldade para se equilibrar e movimento de objetos e água nos galões. Em Pelotas, no Rio Grande do Sul, um hospital também foi esvaziado pelo mesmo motivo. Especialistas da USP acreditam que um abalo na Bolívia pode ter provocado tremores sentidos em cidades brasileiras. Para uma nota sobre a inflação, IPCA 15, medido pelo IBGE, o índice considerado uma prévia da inflação oficial, registrou alta de 0,54% em fevereiro. É o menor valor para o mês de fevereiro nos últimos 5 anos. Mesmo assim, esse índice ficou bem acima de janeiro, que teve alta de 0,31%. Segundo o IBGE, o motivo da aceleração foi o aumento dos gastos das famílias com educação. A gente vai agora para as notícias de Brasília. O plenário do Senado acaba de aprovar Alexandre de Moraes como novo ministro do Supremo Tribunal Federal por 55 votos a 13. Ontem, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou por 20 votos a 7 o nome de Alexandre de Moraes, indicado do presidente Michel Temer para a vaga no STF. Pois é, essa sabatina durou quase 12 horas e terminou tarde. Por isso, essa votação, a votação da aprovação no plenário ficou para hoje. Alexandre de Moraes chegou à CCJ do Senado acompanhado da esposa, a advogada Viviane de Moraes. No início da sessão, o senador Randolfo Rodrigues pediu adiamento da sabatina. Ele alegou que Moraes omitiu a informação de que a mulher dele é uma das advogadas responsáveis do escritório da família, que tem pelo menos 6 ações em andamento no Supremo Tribunal Federal. Áreas de atuação que tudo tem a ver com a atividade atual do nosso sabatinado. Mas o pedido de adiamento foi rejeitado pelo plenário. Moraes minimizou a questão. Todos os casos, não só em que a minha esposa tem atuado, mas que o escritório tem atuado, todos eles, obviamente, eu me darei por impedido. Em seguida, Alexandre de Moraes rebateu 2 temas polêmicos, como a acusação de ter advogado para a facção criminosa, primeiro comando da capital, o PCC. É algo calunioso, difamante, e eu não transijo com ofensas à minha honra. E o do suposto plágio em um dos livros dele, de trechos da obra do jurista espanhol Francisco Rubio Llorente. O próprio Tribunal Constitucional espanhol disse que o conteúdo citado, e o livro citado, o conteúdo são compilações de decisões públicas do Tribunal Constitucional espanhol. Ele disse que, se for aprovado pelo Senado, vai atuar com imparcialidade, inclusive nos casos da Operação Lava Jato. E jamais assim atuarei, entendendo que a minha indicação e a minha eventual aprovação por Vossas Excelências seja ou tenha qualquer ligação de agradecimento ou qualquer ligação de favor político. Se aprovado for, atuarei com absoluta independência, absoluta imparcialidade. Se ele queria agir de forma imparcial, era só dizer o seguinte: olha, eu fui indicado pelo Temer, o Temer é investigado, tem 5 ministros investigados, a forma de eu ser imparcial é não participando da Lava Jato. A atuação política do ministro Alexandre de Moraes demonstra enorme apreço à democracia, como fizeram inúmeros outros membros do Supremo Tribunal Federal, alguns dos mais ilustres que já passaram por aquela corte. Só para lembrar, Alexandre de Moraes foi advogado do senador Aécio Neves durante a campanha à presidência em 2014. Segundo a Justiça Eleitoral, o escritório dele recebeu da campanha de Aécio R$ 364 mil em honorários advocatícios. Ele também defendeu o ex-deputado Eduardo Cunha em processo que tramitou no Supremo Tribunal Federal até 2014, no qual Cunha foi absolvido. Mudar de assunto agora, vamos para a nossa dica de leitura, porque ler é o remédio, né? Ler é o remédio, sem dúvida. A dica de hoje para toda a família e de autoria de ninguém mais, ninguém menos que Clarice Lispector. O livro chama-se Quase de Verdade. Essa é uma história contada por Ulisses. Ulisses é um cachorro e a dona dele é Clarice. É um cachorro falador que adora latir palavras, contar histórias. O livro começa com uma delas, de quando Ulisses foi fazer uma visita no quintal ao lado da casa da dona Oníria, que é mágica da cozinha. Lá tinha galo, galinha e uma figueira enorme. Só que a figueira não dava figos, o que a deixou muito chateada. E esse incômodo foi virando inveja. Ela pediu ajuda a uma bruxa para se vingar das galinhas que conseguiam colocar ovos. À noite, ela passou a acender os galhos e as folhas para fazer parecer dia. E aí as galinhas não sabiam mais quando era dia, quando era noite, botavam ovos o tempo todo. Exaustas, as galinhas bolaram um plano.
Essa história continua e dela nascem várias outras histórias. É que Ulisses começa a contar um caos e no fim das contas ele vira bem mais do que um combo. Várias histórias em uma só, um livro sobre contar histórias. Tudo bem. A seguir, a Europa cria força-tarefa contra notícias falsas. E mais, Estados Unidos começam a deportação em massa de imigrantes sem documentos. Brasileiros também estão na mira. Estamos de volta. Você anda descontente com as decisões políticas aí na sua cidade, no seu estado, no país? Dá para usar a internet, viu, para mudar essa situação. O problema é que apenas metade da população brasileira tem acesso à rede de computadores. E dessa metade é alto o número de pessoas que acha complicado falar com deputados, senadores, juízes pelas redes sociais. Culpa da falta de interação dos governos e do judiciário. O site do Senado Federal recebeu mais de 1.600 perguntas da população à sabatina feita ao candidato ao STF, Alexandre de Moraes. Algumas até foram usadas, mas o poder público, via de regra, não escuta muito o que diz a população. Acho que não, acho que isso não é uma das principais preocupações do poder público. Além dos poderes legislativos, o judiciário e os executivos também têm perfis em redes sociais, mas falta interação. Uma pesquisa revelou que 42% dos cidadãos acredita que o contato com o governo na internet é complicado. 57% preferem a relação pessoal e 47% declaram desinteresse na busca por informação. Eu cheguei a entrar uma vez, só que eu não achei muito fácil o acesso. Aí eu não consegui achar algumas informações, aí eu saí e não entrei mais. Transparência. Esse seria um dos principais benefícios para aproximar o governo e a população pelas redes sociais. Uma necessidade, mas também um desafio imenso, já que 50% dos brasileiros ainda não têm acesso à internet. Ampliar esse acesso é o primeiro passo. Enquanto isso, a participação de qualidade de quem tem internet é o caminho mais rápido para conseguir resultados concretos. Além, é claro, da participação tradicional, como o voto direto, que ainda é a forma mais eficaz de se saber o que realmente quer a população. Para que os governos sejam atuantes nos meios digitais e fiquem mais perto dos anseios da sociedade, há que pressionar. Ele só vai ser efetivo se a população se apropriar. É claro que ele pode ser tão mal desenhado, ele pode ser tão pro forma, tão fake, que as pessoas podem simplesmente não querer se apropriar dele. Mas assim, ele só vai ser alargado, só vai se transformar num instrumento efetivo se for uma via de mão dupla. Vai para as notícias internacionais. Começa a valer nos Estados Unidos a nova política de imigração do presidente Donald Trump. Plano que amplia a deportação de estrangeiros foi divulgado ontem. Brasileiros também estão na mira. Pois é, a permissão para deportações em massa de imigrantes e sem documentos foi uma resposta de Trump à derrota sofrida por ele no judiciário. Depois que o governo, você lembra, foi proibido de maneira a entrada de refugiados e imigrantes de países de maioria muçulmana. Os decretos foram detalhados pelo porta-voz da Casa Branca. Além da contratação de 15 mil novos agentes de segurança, a medida de mais impacto da nova política migratória é que vai permitir que pessoas que não consigam provar que estão há pelo menos 2 anos nos Estados Unidos sejam deportadas de maneira expressa, ou seja, sem passar por trâmites legais nos tribunais. Antes, a chamada remoção expressa era permitida para os imigrantes que estivessem há menos de 2 semanas no país ou que fossem encontrados a menos de 160 quilômetros da fronteira. Os imigrantes sem documentos que tiverem cometido qualquer crime também serão deportados imediatamente. Antes, a regra se aplicava aos que tinham cometido crimes graves, como homicídio. Mesmo sem ter todas as urnas apuradas, o órgão eleitoral do Equador confirma que haverá segundo turno no país. O novo presidente só será conhecido em abril. Com mais de 98% dos votos contados, o governista Lenín Moreno teve pouco menos que os 40% necessários para vencer na primeira etapa. Ele vai disputar a presidência com o ex-banqueiro Guillermo Lasso, que teve 28% dos votos no primeiro turno e agora deve receber o apoio de outros opositores, fazendo dele um candidato de peso. A União Europeia amplia a atuação de uma força-tarefa criada para combater notícias falsas. Em ano em que o continente vai passar por 2 eleições importantes, na França e na Alemanha, o objetivo é evitar que eleitores sejam atingidos por desinformação. Até agora, o grupo tem atuado mais no leste europeu e diz que muitas das notícias falsas que se espalham pelo bloco são criadas pela Rússia.
Hora do Esporte. Boa tarde, Cadu. Vamos lá, Gabi, tudo bem? Tudo bem? Boa tarde. Bem-vindo, Cadu. Salve, Aldo. Vamos lá. Nossa Hora do Esporte de hoje começa falando de tênis no Rio de Janeiro, segundo dia de competições com 33 graus e mais algumas surpresas. Vamos ver. Campeão do ATP 250 de Buenos Aires no último domingo, o ucraniano Alexander Dolgopolov deu sequência ao bom momento ao vencer o espanhol Davi Ferrer por 2-0. Campeão do último Rio em 2015, Ferrer mostrou que a fase não é das melhores. A juventude venceu a experiência. Por mais história que Janko Tipsarevic tenha, a jovialidade de Dominic Thiem, 23 anos, dominou o jogo do começo ao fim e confirmou o favoritismo contra o sérvio. E os brasileiros fizeram bonito ontem. Thiago Monteiro saiu atrás do português Gastão Elias, mas reagiu bem no segundo set, foi para o tie-break e venceu. No terceiro e decisivo, o cearense jogou no erro do português, que sofreu com as altas temperaturas. Nas oitavas, o adversário será Tomás Bellucci. Sim, o paulista venceu nada menos que Kei Nishikori, quinto colocado do ranking mundial. O japonês perdeu as estribeiras, quebrou a raquete e sucumbiu diante de um tenista sólido e inteligente. Tomás soube atacar nas horas certas, escolheu bem os golpes e contou com o cansaço do japonês, que chegou ao Rio de Janeiro às vésperas da competição, depois de ser vice-campeão na Argentina. Hoje tem a estreia das duplas. E a gente começa a falar de futebol. Hoje, às 9h45 da noite, um dos maiores clássicos do mundo completa 100 anos de história. Vamos ver. Um centenário. Corinthians e Palmeiras. Diante de uma rivalidade histórica e repleta de jogos memoráveis, as duas equipes aproveitaram para divulgar um vídeo com seus torcedores que falam sobre as equipes de coração e o confronto com o maior rival. Escolhendo entre a Arena, Corinthians e Allianz Parque, a torcida mais fanática e os ídolos de cada clube, os torcedores do Timão e do Verdão só concordaram em uma questão. Consideram o embate entre as suas equipes o maior clássico do mundo. Ambos foram fundados por imigrantes italianos no início do século passado. O Alvinegro em 1910 e o Palestra em 1914. Foram 352 jogos ao longo desses 100 anos, com 125 vitórias palmeirenses e 120 corintianas. A maior goleada foi em 1933, 8-0 para o Palmeiras. Hoje, os técnicos Fábio Carille e Eduardo Batista vão para o primeiro derby da carreira e buscam a afirmação. O Corinthians treinou ontem no fim da tarde na Arena com a presença da torcida. O Palmeiras preferiu o trabalho reservado na academia de futebol. No jogo de torcida única na Arena, o Corinthians tem dificuldades com o arquirrival. No último confronto, derrota por 2-0. Hoje, mais um capítulo dessa história. E hora dos gols desta terça-feira no Paulista, o Santos empatou sem gols contra o Ituano pelo Campeonato Paulista. Vamos ver os demais. 8 minutos de jogo, gol do São Bento. O São Paulo tem se acostumado a sair atrás do placar nesse Paulistão. Mas Lucas Prato, 2 vezes de cabeça, empatou e virou. Bobeada de Maicon Regis chutou cruzado para empatar, mas Cueva de pênalti deu a vitória para o time do Morumbi. Pela Liga dos Campeões da Europa, o Manchester City venceu o Mônaco por 5-3 num jogo movimentado. Sérgio Agüero fez 2, um deles um golaço de sem pulo. Do outro lado, Falcão Garcia também marcou 2, sendo um deles por cobertura. E ainda perdeu um pênalti. Sterling, Stones e Sané fizeram os outros gols do time inglês, enquanto Mbappé anotou para os monegascos. O Atlético de Madrid jogou melhor e venceu o Bayer Leverkusen por 4-2. Saúl Ñíguez abriu o placar. Griezmann aumentou a conta. O Bayern voltou outro time do intervalo. Logo aos 2 minutos, Belarabi diminuiu. Gamero sofreu pênalti e ele mesmo fez o terceiro dos espanhóis. Aí Savic, no lance de azar, fez contra. Reação? Nada. A defesa alemã vacilou no fim e viu Fernando Torres anotar o 4º, deixando os colchoneiros perto da classificação. O título de curiosidade, aquela quebrada de raquete, $800 de multa do Kei Nishikori. Ter no bolso. Mas deve ter dinheiro para pagar. Tem. Até amanhã. Tchau, gente. Valeu. É isso aí, minha gente. O Jornal da Cultura de Primeira Edição fica por aqui. Uma ótima tarde para você. Agora tem JC Debate, que fala sobre o direito de escolha do paciente sobre a vida. A gente volta amanhã ao meio-dia. Ótima tarde para você. Tchau. Tchau.